Olha, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa assim, muito animada. Então você chegou aqui meio cansada, passou por uma coisa difícil, talvez alguma coisa Deus vai falar para você, vai tocar seu coração, às vezes uma lembrança pode te deixar triste, mas eu quero que você saia daqui cheia da alegria do Senhor. Cada uma carrega uma luta, cada uma carrega uma provação, cada uma tem uma luta, tem uma dificuldade. Eu orei ao Senhor. Eu vou pregar uma mensagem só. Vou falar uma coisa só aqui. Mas eu quero dizer assim para vocês. O Espírito Santo é capaz de transformar essa mensagem no coração de cada uma. Cada uma vai ouvir, vai ser tocada de maneira que ele quer. Então, abra seu coração. Antes de qualquer coisa, abra o seu coração para a palavra do Senhor. Eu vou dividir em duas partes a nossa mensagem. Primeiro, contar um pouco do meu testemunho, que foi até uma das coisas que levou a Cris me conhecer e me chamar para vir aqui. E depois a gente vai falar da palavra. Lógico que o testemunho não é palavra também. Nós somos chamados para contar tudo que nós vimos e ouvimos o que nós vivemos. Muitas vezes nós vamos falar da palavra de Deus para alguém, abrir a Bíblia, conversar com alguém, às vezes a pessoa não quer ouvir, mas ela quer ouvir o que Jesus fez na sua vida. Então eu quero falar para vocês o que Jesus fez na minha vida e como Ele tem usado a minha vida para glorificar o nome dele. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Primeiro, meu nome é Juliana Cristina. Quando jovem, eu detestava esse nome Cristina. Viu, Cris? Eu não gostava desse nome Cristina. Até que eu descobri o significado de Cristina. Com 15 anos eu descobri. Cristina quer dizer seguidora de Cristo. Então, no meu nome, os meus pais, que não tinham costume de frequentar a igreja, eles já tinham escolhido um nome que eles acharam bonito. Mas o Senhor já tinha um plano para a minha vida. Desde o meu nome, Juliana, seguidora de Cristo. Talvez você não tenha esse nome de Cristina, mas você pode ser uma seguidora de Cristo mesmo que não tenha isso no seu nome. Então, meu nome é Juliana Cristina, eu sou da cidade de Artur Nogueira. É uma cidade que tem mais ou menos 55, 60 mil habitantes, próximo a Campinas, Limeira, Americana, naquela região ali, né? Uma região um pouco menos quente do que aqui. Mas eu estou acostumada a vir para esse lado do estado, que a minha avó, na verdade a avó do meu marido, mora em Presidente Venceslau, perto de Presidente Prudente. Então, fiquem tranquilos. Eu trouxe aqui duas amigas queridas, que eu ia trazer a minha avó, ela veio comigo aqui até hoje, até aqui, fomos no hotel, almoçamos, mas como ela mora longe, ela estava passando uns dias na minha casa, o filho dela veio buscá-la. Mas quem sabe uma outra oportunidade nós estamos aqui. Eu trouxe duas amigas, vou pedir para elas colocar de pé. A Edna, de cabelo crespo, é a Edna, minha amiga há mais de 30 anos. E essa moça maravilhosa foi a moça que meu filho escolheu para namorar, chama Cláudia. Ela nasceu no Paraguai e vive desde pequena na Argentina. Mas ela está fazendo um estágio para aprender português, então ela fala muito bem português, entende português. Depois, se quiser, pode conversar com ela também. Obrigada por ter vindo conosco, né? Quem me trouxe de motorista foi meu esposo. Meu esposo, nós somos da Igreja Batista. Nós estamos iniciando a segunda Igreja Batista na nossa cidade. Tem sido momentos maravilhosos, mas momentos de aprendizado também, né? Então ele ficou, como é só de mulher, né? Ele ficou lá no hotel, depois veio buscar, vou aproveitar, né? Eu tenho dois filhos, que é o namorado da Cláudia, chama Paulo Gabriel, e meu segundo filho tem 20 anos, e meu outro filho chama Mateus, tem 17 anos. Encerrando essa parte, né? Quero falar para vocês o seguinte: Deus muitas vezes usa o caos para nos chamar. Sabe aquela luta que você passa, ou aquela dificuldade que você passou? É Deus te chamando para mais para perto. Sabe quando você passa por aquela dificuldade e você não sabe como resolver? E você procura uma maneira de resolver e sabe que a sua mente não consegue achar uma solução. Mas é Deus chamando você, vem para perto. E eu tenho que dizer uma coisa para você. Se você está passando por um caos hoje, o Senhor está chamando você para perto. Mas se você não está passando pelo caos hoje, eu vou falar uma coisa para você. Prepare que uma hora você vai passar. E saiba que onde você pode buscar
toda ajuda é no Senhor. Todo conselho, toda a boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Então, você não veio aqui por acaso. Se você está passando por uma luta, pode saber, Deus está te chamando no meio da provação. Se está tudo bem, glorifique a Deus também na alegria. Porque tem muitas vezes que pessoas que buscam a Deus em momentos difíceis, quando isso passa, ó, dá um pé. Não, nós vamos glorificar a Deus sempre. Isso faz parte da minha história. Todo mundo aqui passou pelo Covid, né? Com certeza, eu sei que algumas irmãs não são dessa igreja, ou não frequentam uma igreja, mas com certeza até sua igreja ficou fechada, perdeu pessoas queridas, né? Eu também passei por um momento muito difícil no Covid. Em 2020, julho de 2020, eu peguei Covid. E foi bem no comecinho. Eu achei que estaria tudo bem, 15 dias em casa, tá tudo tranquilo, tudo bem. Tentei voltar a trabalhar. Liguei o computador. Tentei ligar o computador no meu serviço. Eu não sabia nem aonde estava o botão de ligar. Achei alguma coisa estranha, falei, parece que eu estou um pouco lenta, eu sou muito agitada. Eu achei que estava meio lenta, mas eu falei, eu acho que eu fiquei 15 dias em casa, desanimei, vou tentar voltar. Tentei, até que eu descobri que eu estava com alguma coisa. As pessoas que vinham falar comigo, parece que eu não entendia o português que eles falavam. Posso pedir só uma coisa? Pode desligar? Eu vou explicar agora sobre isso. O que acontece? O que aconteceu comigo? Eu fiquei com um problema de memória. As pessoas que vinham falar comigo, eu falava assim, o que você está falando? Eu não entendia. Eu liderava um grupo de mulheres que começou em 1º de janeiro de 2019 na minha igreja, de ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias eu mandava para elas o texto bíblico. Eu comecei a escrever um comentário bíblico para ajudá-las elas a entender a Bíblia. Porque, gente, infelizmente a gente tem que saber uma coisa. Às vezes a Bíblia não é tão fácil de ser entendida. Mas faz parte de nós que entendemos um pouquinho, fazer como o Felipe, sentar do lado das pessoas e explicar a palavra de Deus. A gente vai falar isso mais pra frente. Então, eu comecei a dizer para minhas amigas, seguem sozinhas, eu não consigo ler. Eu estou com dificuldade de ler, dificuldade de escrever. Consegui achar uma neurologista que descobriu que eu estava com uma síndrome, chama síndrome pós-Covid. E demorou muito, eu fiquei 6 meses em casa sem trabalhar. Eu trabalho desde os 12 anos na empresa que é minha do meu pai. E eu tive que ficar 6 meses em casa. Eu tinha que falar de ler, de escrever, de falar, de memória. Às vezes eu perco um pouco a concentração, por isso que eu pedi para desligar. Tá bom, gente? Mas eu amo louvor, amo música, mas eu ainda fico uma sequela. Mas quando eu esqueço de alguma coisa, eu tenho dificuldade, poxa, a pessoa falou e eu esqueci, eu penso, Deus, obrigada. Porque eu posso ter esquecido o que alguém me falou, mas eu estou viva. Eu venci o Covid, né? Não era isso que a gente falava? Eu venci o Covid. Nesses 6 meses que eu fiquei em casa, foi um momento que o Senhor marcou. E naquele caos, com dificuldade de ler, escrever, eu gosto muito de ler, sempre gostei de escrever, o Senhor me disse assim, Juliana, filha, escreva. E eu fiquei, isso é coisa da minha cabeça, como que eu vou escrever? Acho que eu estou ouvindo voz da minha cabeça, não é possível. E o Senhor repetia, Senhor, Juliana, filha, escreva. E eu compartilhei com meu marido. Gente, homem prático, né? Mulher mais sentimental, né? Eu falei, Deus está falando para eu escrever. Eu falei, escreve! Tão simples, né? Eu sentei e comecei então a escrever o primeiro livro, Amiga Bíblia. A gente vai fazer uma segunda edição, acabou a primeira edição, a gente vai fazer uma segunda edição. Mas todo o conteúdo do livro Amiga Bíblia está disponível no aplicativo e o verso. Se você tem um QR Code aqui, tem um QR Code aí, você pode entrar em contato comigo no WhatsApp e eu mando para você, tá bom? Então é de graça, tudo bem, tá no digital, né? A gente gosta de papel também, mas tá no digital, então totalmente gratuito, tá lá. Então eu comecei a escrever, então eu não sabia o que era. E eu comecei a escrever e Deus me falou, porque seria algo grande. Já alcançou, gente, centenas de milhares de pessoas através do aplicativo. E começou a dizer, vai ser um grande projeto. Eu falava, Senhor, se vai ser um grande projeto, tem que ter um nome isso aqui. Tem que ter um nome. Gente, vocês estão vendo isso aqui, esse desenho aqui? Eu não estou à toa, eu gosto de vermelho, né? Mas eu estou vindo pregar
pregar de uniforme, tá, gente? Eu adorei a decoração também, né? Mas Deus me disse assim, a minha Bíblia. Ele colocou na minha mente esse logo. Vocês podem não acreditar, gente, mas quem já ouviu Deus falar, sabe que Deus fala? Eu desenhei num papel, liguei para uma amiga minha que era designer, eu falei, olha, você precisa transformar isso aqui, descobrir o que está dentro da minha cabeça e transformar numa arte. E virou amiga Bíblia. Quem não gosta de ter amigas? Não estamos num chá de amigas, né? Num café de amigas, uma tarde com amigas, todo mundo gosta de ter amigas. Mas a melhor amiga que a gente pode ter é a amiga Bíblia. Porque ela nos aconselha, ela nos ensina. Ah, mas deixa eu falar, ela também puxa a nossa orelha. Quando você lê a palavra, não tem como você não ser confrontada também. Então a palavra de Deus fala conosco. Então, voltando nisso, a gente escreveu, lançou um livro de uma maneira sobrenatural. Deus foi maravilhoso, providenciou até os recursos. Naquela época da pandemia, todo mundo passou dificuldade, Deus providenciou os recursos, nós lançamos o livro. Depois de 2 anos, subiu um aplicativo, não sei se você tem no seu celular, um aplicativo gratuito, sem propaganda, chama Universo. É a App da Bíblia, aplicativo da Bíblia. E isso aí foi passando para muitas pessoas. E minha nora está me ajudando a traduzir para o espanhol também. De vez em quando eu recebo umas mensagens no WhatsApp em espanhol. Eu tenho que dar um jeito de aprender a responder essas pessoas, né? Então, voltando, como nasceu o projeto Amiga Bíblia? Antes de se chamar Amiga Bíblia, se chamava Bíblia para Mulheres. Era um grupo das mulheres da minha igreja para a gente estudar a Bíblia todos os dias. Eu não sei cada um, eu vi que tem pessoas de várias igrejas aqui, eu não sei como fazem na sua igreja, mas é um privilégio muito grande você estudar com um grupo de pessoas. É lógico, às vezes, vocês têm, todas as mulheres aqui têm muitos grupos, né? No WhatsApp vocês têm muitos grupos. Às vezes tem gente que não participa, mas não tem problema, gente. Continua, estude a Bíblia. A nossa maneira de estudar não é ler a Bíblia toda num ano. É uma bênção. Maravilhoso. Mas muitas pessoas não conseguem ler a Bíblia toda no ano. Então o que a gente faz? A gente lê a Bíblia todos os dias, mas um pouquinho por dia. Vai demorar muito para terminar a Bíblia, mas o que vale é se alimentar diariamente, né? Então a gente faz isso. Essa é a missão do projeto. Leia a Bíblia todos os dias, medite no que lê. Se você lê a Bíblia 5, 10 capítulos por dia, escolha um trechinho para você pensar com maior profundidade. Isso vai transformar a sua vida. Leia a Bíblia todos os dias, medite no que leu, coloque em prática. Não adianta só ter teoria da Bíblia. Ser conhecedora da palavra, mas se não tiver prática. A palavra de Deus faz isso. Então nós precisamos colocar em prática. E precisamos também. Eu gostei muito, eu não sei quanto tempo está esses cartazes aqui, esses murais, né? Ganhar, discipular, consolidar e enviar. Maravilhoso esses passos. É a visão da igreja? Visão da igreja? Às vezes faz tempo que está aí, mas às vezes eu vim aqui para chacoalhar o povo, para pôr em prática isso aí, né? Se é de outra igreja também, pense sobre isso, independente de igreja. Tanto que o Ministério Amiga Bíblia, gente, eu falei, eu sou da Igreja Batista, mas é um ministério para ler a Bíblia. Independente de que igreja, ou se você não frequenta igreja, não tem problema. Nós temos um grupão de mulheres que tem mais de 800 mulheres. De várias igrejas, de várias denominações, que não vão em igreja nenhuma, não tem problema. Você pode também entrar nesse grupo, é gratuito, tá bom, gente? Então, ó, ganhar e discipular. O Senhor nos chamou para fazer discípulos. O Senhor nos chamou para ensinar a Bíblia para as pessoas. E as pessoas não serão exatamente nossos discípulos. Elas serão junto conosco discípulos de Jesus. Então nós precisamos ser bons exemplos. Uma pessoa cristã verdadeira, ela tem que se alimentar espiritualmente todos os dias. Fazendo o quê? Como que a gente se alimenta espiritualmente? Lendo a Bíblia e orando. Mas infelizmente, muitas vezes, nós deixamos de ler e de orar. E eu digo mais, às vezes a gente até ora, mas a gente faz um monólogo com Deus. Senhor, abençoa meu dia, em nome de Jesus, amém. Vira as costas. E não quer ouvir o que ele tem para falar conosco. Você gosta de uma amiga assim? Que ela vai na sua casa, só ela fala, e não deixa nem você dar uma opinião? A gente não gosta. Deus quer ser nosso amigo, Jesus quer ser nosso amigo. Mas Ele quer que a gente converse com Ele. Através da oração, através da palavra, meditando, ouvindo a voz dEle. Tem que pensar nisso. Então, falei de mim, agora vamos falar da palavra mesmo. Deus é tremendo, gente. Nós vamos falar em 4 passos, tá bom? Não sei se alguém anota, mas para a gente pensar. Primeira coisa, ó, eu já falei meu nome. Como eu chamo?
Teve gente que não respondeu. Tudo bem, não tem problema, não vim falar de mim mesmo. Mas você falou, Juliana Cristina, você conhece pelo menos o meu nome, não conhece? Se eu perguntava para Cris, a gente já está com os papos aí desde 2022, você me conhece, Cris? Você fala assim, sim, te conheço. Mas olha, meus amigos mais íntimos sabem de alguns segredos meus que ninguém daqui sabe. Exceto minhas amigas que são íntimas ali, tá? Ninguém sabe. Oi? Meu apelido? Não é. Não, é uma coisa que eu não como de jeito nenhum. Olha minha amiga, ela está caindo na risada. É uma coisa que eu não vou contar para vocês aqui. Eu vou contar só no final para quem for me dar um abraço. E vocês vão achar um absurdo, tá? Mas eu vou contar. Mas eu quero dizer o seguinte. Vocês podem me ver, eu já contei que eu tenho marido, eu tenho 2 filhos, eu lidero uma igreja, eu tenho um projeto. Aí você fala assim, conheço a Juliana. Tá bom, você sabe que eu trabalho? Você sabe que eu não como? Você sabe que horas que eu acordo? Aqui em cada grupo, a minha Bíblia sabe que eu acordo 5 horas da manhã, né? A gente fala que conhece as pessoas, mas na verdade a gente não conhece. A gente fala que conhece Deus, mas só conhece de ouvir falar. A gente conhece Ele como Senhor, a gente acha que Ele não gosta que a gente minta, não gosta que a gente fale mal das pessoas, Ele quer que a gente ame o próximo, só isso. Para conhecer. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem, nós precisamos conhecer o Senhor. Independente da sua igreja, da sua religião, nós que queremos buscar a Deus, precisamos conhecê-lo. Quando você conhece alguém, você sabe o que ela gosta de comer, como que ela gosta de se vestir, se você for dar um presente para ela. Se a gente não conhecer a Deus, a gente não vai saber o que Ele espera de nós. Então diz assim, Jesus diz assim, João 7,3 diz assim, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o significado, o sentido da vida eterna, eu uso a versão NVI, tá? Mas eu vou ler muitos textos, então, só presta atenção, se ele não conseguir colocar lá, a gente vai falando aqui. Então, qual que é a vida eterna? Conhecer a Deus. Esta é a vida eterna, que te conheçam. Então, você quer viver eternamente com o Senhor? Você precisa conhecer o Senhor. Eu nunca esqueço uma vez, eu sou cristã desde 14 anos. E eu comecei a ir na igreja, a aprender da Bíblia e tudo mais. Eu participei de um grupo de mulheres como esse. Eu ainda era jovem, solteira, e eu nunca esqueço que uma mulher líder da igreja comentou uma coisa assim: para você conhecer uma pessoa, você tem que comer um saco de sal com ela. Já ouviram isso? Já ouviram isso? Isso é um provérbio? Não está na Bíblia. Só que muitas pessoas acham que isso é um provérbio bíblico. Não é. Tem razão, tem um certo sentido, mas isso é um ditado popular. E ditado popular nem sempre é correto. Nem sempre está de acordo com a palavra de Deus. Vocês já ouviram aquele ditado popular que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus? Vocês acham que a voz do povo é a voz de Deus? Eles mataram Jesus, né? A voz do povo é a voz de Deus? Não é. Mas os ditados populares são uma coisa. Se a gente não conhecer a Escritura, a gente vai pensar que ditados populares que alguém disse para você que está na Bíblia, está na Bíblia. Desse corre o risco de ser enganado. Diz assim, nós queremos conhecer a Deus, mas não queremos abrir nossa Bíblia. Eu estou com a Bíblia fechada aqui, porque está os textos aqui para ser mais fácil, mais rápido, tá, gente? Mas, vou falar assim para vocês, a gente pede para Deus: Senhor, me revela, me mostra que caminho que eu devo seguir, mas a sua Bíblia fica lá assim. Você quer ouvir a voz de Deus? Abre sua Bíblia, acesse o aplicativo, leia a Bíblia todos os dias. Mas Oséias diz assim, Oséias 4:6, diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O povo de Deus tem se perdido. Por quê? Porque não tem lido a Bíblia. Tem se apegado a frases de pregadores famosos que pensam, tem frases maravilhosas,
Mas se você se apegar só a frases, você estará firmado sua casa sobre a areia, não sobre a rocha. Nós precisamos ler a Bíblia todos os dias com atenção e com atenção, para não perecer. E ainda Oséias 6,3 diz assim: conheçamos o Senhor, nos esforcemos por conhecê-lo. Existe um esforço. Você acordar um pouquinho mais cedo para poder ler a Bíblia. Todo mundo aqui, gente, todo mundo, se você trabalha fora, se você trabalha em casa, todo mundo está com uma vida corrida. Não é verdade? É verdade. Às vezes a gente consegue um tempinho para dormir depois do almoço. Eu tive esse tempinho justamente porque eu tive problema do Covid. Faz bem para a minha saúde dormir depois do almoço. Mas eu falo assim para vocês, nós temos uma vida corrida. E o inimigo procura alternativas para nos atrapalhar, para você não tirar um tempo para orar pelos seus filhos, para orar pela sua família, para pedir direção, para agradecer, para louvar e para ler a Bíblia. Então, eu falo assim para você, na palavra não está escrito que você tem que ler a Bíblia só de manhã. Mas eu falo para você, vale a pena você acordar pelo menos, é pouco, mas 15 minutinhos mais cedo para ler a palavra. Quantas vezes, queridas, eu deixei para ler a Bíblia à noite? Sabe o que acontecia? Não sei, a minha Bíblia caía, porque era o inimigo que ia derrubar a minha Bíblia. Não, era o sono. Eu dormia lendo a Bíblia. Atire a primeira pedra que não fez isso, né? Mas tira um momento, que seja de manhãzinha, que seja no intervalo da sua hora do almoço. A gente é dona de casa, tem um monte de coisa para fazer, mas nós precisamos priorizar. Oséias diz assim: conheçamos o Senhor e esforcemos por conhecê-lo. É preciso esforço. Se você veio aqui para ouvir, quero saber da palavra, estudar a Bíblia, ai que legal, mas precisa esforço. Desculpa dizer para vocês, vocês precisam dedicar pelo menos, é pouco, gente, mas comece com 15 minutinhos lendo a palavra. Entra no grupo também da Bíblia lá, que a gente manda menos de um capítulo por dia. Dá tempo de ler. A gente tem que ler, meditar, colocar em prática e compartilhar. Lembra disso, tá? Então, leia a Bíblia todos os dias e conheça Deus. Terminamos o nosso primeiro ponto, é conhecer. Nós precisamos conhecer a Deus. Nosso segundo ponto é crer. Crer é muito mais do que acreditar. É confiar. Não sei se vocês conhecem Tiago 2,19, que diz assim, olha, Tiago, ele é muito direto, né? Esse aqui é um livro prático, você lê o livro de Tiago, diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem, Tiago escreve, até os demônios creem e tremem. O demônio crê em Deus? Crê. Ele vai para o céu? Basta crer como qualquer pessoa acredita em Deus? Não. Crer em Deus é muito mais do que acreditar que Ele existe. É confiar que Ele é o nosso Salvador. Crer em Deus é muito mais do que, eu sei que existe Deus, obrigado Deus, meu Deus me ajuda. Crer em Deus é muito mais que isso. Romanos 10,17 diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Precisa de mais fé? Acho que a oração de todo mundo aqui: Senhor, aumenta a minha fé, não é verdade? Crê em Deus. Mas como que a gente vai crescer na fé? Lendo a Bíblia. Sabe por quê? Por que precisa assim? A fé vem por ouvir a mensagem. Porque você vê tudo que Deus já fez, que Ele multiplicou o pão, que Ele transformou água em vinho, que Ele curou pessoas. Você vai falar assim: esse Deus da Bíblia é o mesmo Deus que eu sirvo, então eu vou confiar, eu vou acreditar. Estão comigo? Né? Então, primeiro a gente tem que conhecer, em segundo lugar, crer. Continuando, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Você precisa confiar, acreditar, ter fé que Deus vai cuidar da sua vida, mesmo que hoje você não ache solução. Você tem que acreditar que a sua família está no caminho errado, às vezes os filhos, às vezes o marido está no caminho errado. Você tem que crer e confiar. Mas para isso você tem que ler a palavra de Deus. Jesus diz assim em João 6, 67 e 69. Diz assim:
Jesus pregou aos 12. Vocês também não querem ir? Perguntou aos 12. Vocês também não querem ir? Olha, eu falei para vocês que vocês têm que se esforçar para ler a palavra. Vocês têm que ler a Bíblia para ter fé, crer realmente no Senhor. Mas, às vezes essa mensagem é dura. Poxa, foi naquela tarde, estava difícil, foi difícil eu ir. Mas eu cheguei lá, a moça falou que eu tenho que ficar lendo a Bíblia, tem que ler a Bíblia todo dia. Jesus disse para os discípulos dele, porque ele pregou uma mensagem dura, uma mensagem complicada. Muitas pessoas deixaram de seguir Jesus, porque não queriam seguir do jeito que ele estava ensinando. Daí ele olhou para os discípulos: vocês também querem ir? Vocês também querem desistir? Pedro disse: Senhor, para quem vamos? Para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Se realmente cremos, não dá para olhar para trás e seguir outro caminho. Se você caiu, desanimou, às vezes você foi do grupo que começou a leitura bíblica no começo do ano passado. Começou, falhou, falou: eu vou desistir. O ano que vem eu começo de novo. Eu estou aqui para te dizer: não desista. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se você perdeu um dia, um outro, olha para frente, deixa para trás o que ficou. Paulo não fala? Eu deixo para trás o que ficou, eu corro para o alvo. Continua. Não está conseguindo ler 4, 5 capítulos por dia? Não, mas não desista no meio do caminho. Não deixa para tomar uma decisão amanhã. Começa hoje. Hoje é o dia de a gente começar a ter mais intimidade com Deus. Nós precisamos disso. Jesus diz assim: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. A verdade está na palavra. E quantas vezes nós perdemos vendo uma verdade do Instagram, do YouTube? É mais fácil, mas será que aquilo lá realmente é verdade? Nós temos vivendo dias difíceis, dias que a palavra de Deus tem sido distorcida. E que muitas pessoas estão pensando: só porque fala da Bíblia lá. Gente, Satanás falou a Bíblia na tentação de Jesus. Até o inimigo conhece a palavra. Mas nós precisamos conhecer com profundidade e viver ela. Então nós precisamos conhecer e crer. Agora nós precisamos também temer. Conhecer, crer. Agora o terceiro passo é temer. Só para terminar, o primeiro é medite na palavra de Deus e cresça na fé. Tá? Se quem estiver anotando. Temer. Essa palavra muitas vezes é confundida por ter medo. Temer, pensa que é ter medo. Mas temer é diferente de ter medo. 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus, mas não é ter medo de Deus. Temer é honrar, é respeitar. Quem tem medo de Deus são as pessoas que não são cristãs e não conhecem Jesus como realmente o único e verdadeiro e suficiente Salvador. Tem uma amiga minha que a gente estava estudando a Bíblia, e ela não tinha o hábito de estudar a Bíblia, e ela sentou comigo, e foi muito interessante. Depois que eu expliquei para ela, porque a gente tem que saber uma coisa assim, vou abrir um parênteses aqui, tá, gente? Como a gente faz para ir para o céu? Pensa aí, não precisa me dizer que às vezes cada um vai dizer uma coisa, mas como nós fazemos para ir para o céu? Nós precisamos ser conscientes do nosso pecado, saber que nós somos pecadores. Mas muitas pessoas por aí pensam assim: se eu for bonzinho, eu vou merecer ir para o céu. Mas sinto muito, ontem você contou uma mentira, ontem você ficou com raiva de alguém, quis matar alguém. Não existe na balança de Deus o que o mundo nos ensina. Você comete um pecado, daí você faz uma coisa boa e paga. Sinto muito dizer, se você aprendeu isso, você veio aqui para ouvir essa mensagem. Não existe o que você faz de ruim e você faz de bom compensa. Não existe isso. Mas veio um sem pecado que morreu no nosso lugar. A Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte. Eu posso dizer para vocês, eu conheço vocês.
Todo mundo nessa sala aqui é pecador. Eu sou pecador. Esse é o primeiro passo para a gente receber a salvação. Reconhecer que nós somos pecadoras. Se nós reconhecermos que nós somos pecadores, é o primeiro passo. Reconhece que é pecador. Se arrepende dos seus pecados. Mas crê em Jesus, que morreu para pagar os seus pecados. Enquanto o salário da morte é o pecado, o salário do pecado é a morte, você peca, você mereceria a morte, a separação total de Deus. Cristo morreu na cruz para te salvar. Ele morreu no seu lugar. Não é você que tem que fazer todo o esforço para conseguir a salvação, para merecer a salvação, porque Ele já fez. A minha amiga aprendeu isso. Ela falou assim: Ju, você não sabe que paz que eu sinto agora. Eu reconheço que eu sou pecadora. Reconheço que Jesus morreu no meu lugar e eu aceito que Ele é o meu Salvador. Ela falou: agora eu tenho paz. Porque quem não conhece essa verdade do Evangelho fica tentando fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem com as próprias forças. Vou falar uma coisa para vocês: a gente não vai conseguir. A gente só consegue ser aperfeiçoada, melhorar nosso relacionamento com Deus, melhorar como pessoa, com a ajuda do Espírito Santo. E a gente só recebe o Espírito Santo se a gente aceita Jesus como Salvador. Se alguém aqui essa tarde ainda não tomou essa decisão, hoje é o dia de entregar a vida para Jesus. Não estou falando para você ser metodista, batista, presbiteriano, assembleia, sei lá. Não, estou falando para você ser uma cristã verdadeira. Entregar a sua vida realmente para Jesus. Você vai sentir a paz que excede todo entendimento. Continuando, temer não é ter medo. Quem tem medo de Deus é aquele que não conhece e não serve a Deus. Por que nós, cristãs verdadeiras, tememos a Deus? Porque nós sabemos quem Ele é. Nós respeitamos e honramos. Nós não servimos e não fazemos o bem para merecer a salvação. Nós fazemos o bem porque nós já merecemos. Entende? Todas as pessoas devem fazer o bem. Independente da sua religião, independente da sua fé, todos devem fazer o bem. Alguns fazem o bem para quê? Por medo de Deus. Nós, cristãos verdadeiros, fazemos o bem porque nós tememos a Deus. Nós queremos honrá-lo com a nossa vida. Estão entendendo? A motivação é diferente. Um tenta fazer o bem para garantir o céu. O outro já sabe que o céu está garantido por Jesus, então faz o bem para agradar ao Senhor. Então nós precisamos temer. Nossa relação com Jesus não é baseada no medo, mas no amor. O perfeito amor lança fora o medo. Quando você tem certeza que o Senhor morreu por você, que Ele te ama, você não vai mais temer. Precisamos pensar sobre isso. Continuando, Isaías 33:6 diz assim: Ele será o firme fundamento nos tempos a quem você pertence, uma grande riqueza da salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é o seu tesouro, ou é a chave do seu tesouro. O que é mais importante na sua vida? O que tem mais valor na sua vida? Seu marido, seus filhos, sua casa, seu trabalho, sua igreja, ou é o Senhor? O que realmente tem sido o primeiro lugar da sua vida? Ou até você mesmo. Pensa sobre isso. O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Mateus diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Mas sabe o que a gente faz? Em vez de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a gente busca as demais coisas, vai dar errado. Daí o que a gente faz? Deu errado, a gente vai buscar Deus. Mas está errado isso. A gente tem que primeiro buscar Deus, que o resto Ele vai cuidar. Estão entendendo? Deus está falando com você? Você falou comigo? Me puxou minha orelha. Então coloque em prática na sua vida o temor do Senhor. Coloque Ele em primeiro lugar. Ele é digno de honra, de respeito. Não deixa Ele por último. Muitas pessoas querem passar a eternidade com Deus, mas não tem tempo de passar tempo com Deus aqui na terra. É estranho isso, não é? Você não tem tempo para Deus aqui, depois você quer passar a eternidade com Ele? Não faz sentido isso. Agora o quarto e último ponto: obedecer.
Alguém aqui já leu aquele livro 5 Linguagens do Amor? É um livro bem conhecido, pelo menos para casais, tudo um livro excelente. Eu brinco assim, que um é toque físico, palavra de afirmação, presentes, cada um é um estudo, assim, então um escritor cristão escreveu. Mas eu gosto de dizer que a linguagem do amor de Deus é obediência. Quem é mãe aqui, sabe, vai entender o que eu estou falando para você. Você pede para o seu filho, por exemplo, eu tenho 2 filhos, um lava a louça do almoço, o outro lava a louça da janta. Eu falo assim, olha, seu dia de lavar a louça do almoço. Se ele não lavar a louça do almoço, ele vir me dar um abraço e dizer assim, mãe, eu te amo. Faz sentido? Não, porque ele tem que obedecer. Eu quero que ele mostre que me ama através da obediência. Deus também é assim. Não adianta a gente querer servir a Deus desobedecendo, cantando o grito, Senhor, eu te amo, Pai, eu te amo. Mas se a gente não obedece. Então o quarto ponto é obedecer. Quando nós conhecemos, quando nós cremos, quando nós tememos, o resultado é obediência. 1 João 5,3 diz assim: nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. Como que a gente vai demonstrar que a gente ama a Deus? Obedecendo. Vocês entendem isso? Não adianta dizer de boca para fora, eu te amo. Isso é adulto, fazer coisas erradas. Não adianta dizer. Mas esse versículo continua ainda. E os seus mandamentos não são pesados. Você acha difícil servir a Deus? Talvez você ache difícil. Mas a palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. A palavra de Deus é a verdade. Mas se você acha difícil, Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Talvez você ache difícil servir a Deus, porque a sua maneira de pensar ainda está como o mundo pensa. Se você é uma pessoa cristã verdadeira, a sua maneira de pensar tem que ser diferente do que o mundo pensa. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Não se amoldem, mas transformem-se para que sejam capazes, olha que coisa maravilhosa, capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fiz até uma live falando disso. Experimente, a gente vai comer tanta coisa gostosa aqui, ó. Agora você vai comer uma coisa gostosa, você pensa, a vontade de Deus é mais gostosa que isso, é boa, perfeita e agradável. Mas para a gente viver a vontade de Deus na nossa vida, que Deus tem planos maravilhosos para nós, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. E para a gente mudar a maneira de pensar, a gente precisa ler a palavra. João 14, 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Você quer conhecer a Deus? Leia os mandamentos e obedeça. Você vai sentir o amor e o cuidado de Deus por você. Você vai se sentir amado e você vai conhecer ao Senhor. 14:23, João 14:23 diz assim: respondeu Jesus, se alguém me ama, obedece a minha palavra. Vocês estão vendo quantas vezes Jesus fala sobre obediência? Se alguém me ama, obedece a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. O Espírito Santo habita naquele cristão que se converteu, que entregou a vida para Jesus, que creu em Jesus como Salvador. Mas o cristão verdadeiro, que realmente tomou essa decisão, tem uma vida transformada. Tem uma vida transformada em obediência. Quanto mais amamos a Deus, obedecendo a Ele, mais provaremos o seu amor e mais conheceremos Ele. Na obediência que o Senhor vai se revelando a nós. Então, para a gente refletir aqui, nós precisamos conhecer a Deus, que a gente precisa ler a Bíblia todos os dias, nós precisamos crer, nós precisamos meditar no que nós lemos, nós precisamos temer, nós precisamos obedecer. O último texto, eu vou abrir minha Bíblia aqui, porque imagina a gente amiga a Bíblia e não abre nem a Bíblia, né? É porque daí fica mais fácil aqui.
João 15, 10 a 17. Diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Por isso que eu sou uma pessoa alegre, feliz, animada, porque a alegria de Jesus está no meu coração. Eu passo por momentos difíceis, mas eu continuo sendo uma pessoa alegre. Vocês estão entendendo? Vocês querem ter a alegria verdadeira? É aqui, ó. Minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus está oferecendo isso para nós. Ele também oferece a paz que excede todo entendimento. É engraçado, eu estava meditando isso há umas semanas atrás, até vou gravar um vídeo sobre isso. A gente só conhece a paz que excede todo entendimento no meio do caos. Porque é fácil ter paz quando está tudo bem, não é? Mas a paz que excede todo entendimento, você fala assim, o mundo está caindo, mas eu estou sentindo uma paz. Você só vai conhecer essa paz quando o mundo estiver caindo e você estiver fé em Jesus. Continuando, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Queridas, não estou falando aqui para ninguém dar vida no sentido de se matar, colocar no lugar de alguém, no sentido para morrer no lugar de alguém. Mas eu estou dizendo para vocês, dedique seu tempo, a sua vida para ensinar a vida de alguém. Senta junto com alguém. Olha, ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Vocês estão entendendo? Vocês querem ser amigas de Jesus? Querem ser amigas de Jesus? Sim? Sim, queremos ser amigas de Jesus. Mas só seremos amigas de Jesus se nós obedecermos. Já não chamo servos, porque os servos não sabem o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de vocês de amigos, porque tudo do meu Pai, tudo o que eu ouvi do meu Pai, lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram. Mulheres, estão aqui, na tarde do dia 10 de janeiro de 2026. Essa palavra é para vocês. Não foram vocês que escolheram Jesus. Foi Jesus que atraiu vocês. Jesus que chamou vocês. Jesus que dedicou essa tarde para estar aqui com vocês. O convite não foi meu, o convite não foi da Maria Silvia, nem de ninguém. Foi Jesus que te convidou. Ele está dizendo para vocês, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. E esse fruto permaneça, a fim que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Obedecer é compartilhar o amor de Deus. Queridos, terminei essa parte da mensagem, só quero contar uma história. Eu esqueci de olhar no relógio. Maria Silvia, tá bom, dá 3 minutos para mim? Tá, 3 minutos? Eu esqueci, eu não sei, eu fico sem relógio. Rapaz, para falar, eu vou te falar, vocês perceberam, né? Quero contar 2 histórias para vocês. Eu sou uma pessoa que eu detesto, eu tenho horror, pavor a agulhas. Então é mais uma coisa que vocês estão sabendo de mim, tá bom? Eu tenho pavor de agulha, sangue, hospital. Mas eu vivi no ano de 2024, no final de 2024, uma experiência muito, muito importante para mim, mas muito estranha para mim. Eu estava na minha casa, vou tentar resumir, na minha casa com um jovem que veio para um congresso. E ele não estava passando bem, e ele tinha uns 17, 18 anos, e ele disse assim para mim, tia, eu queria ir no hospital. Eu falei, mas você está tão ruim assim? Ele falou assim, eu quero ir no hospital tomar um soro. Eu estava como mãe desse jovem, né? A mãe dele não estava na minha casa, e eu falei para meu marido que eu vou ter que ir no hospital com ele. Tá bom, né, gente? Vou pensar que ele era meu filho, estava no hospital da minha casa, então eu vou com ele no hospital. Cheguei no hospital, eu tenho pavor, gente, a minha pressão cai, eu fico até enjoada, horrível. O médico examinou ele e falou, vamos dar um soro para ele. Eu sentei do lado do menino. Falei, ai Senhor Jesus, até com o estômago embrulhado, sabe quando a pressão cai, você fica até com o estômago embrulhado? Eu lá assim, ó, olhando pro chão, assim, ai Senhor Jesus, me ajuda, Deus, eu preciso ficar firme aqui, porque eu estou como mãe desse menino, eu preciso ficar bem.
O menino olhou assim e falou assim, tia, por que você não prega o evangelho? Só que o Senhor já estava falando isso para mim. Só que eu falava assim, Deus, eu não vou pregar, eu estou passando mal, eu estou com vontade de vomitar, eu estou enjoada, eu estou com a pressão baixa, eu não vou pregar. O menino não sabia o que Deus estava falando comigo. Ele falou assim, tia, prega o evangelho. Eu falei, que bom, Deus, falou com o menino, agora eu tenho que obedecer. Levantei, tinha uma senhora num leito de frente comigo, com muita dificuldade de respiração, tudo. Eu falei, Senhor, tá bom, Deus, vou obedecer. Gente, eu prego o evangelho de maneira fácil, mas naquele hospital não estava fácil de pregar o evangelho, porque eu não estava boa, eu não estava num ambiente seguro, num lugar tranquilo. Eu paro de ir na praça, eu estava doente no banco, qualquer lugar, mas lá não estava um lugar bom. Mas eu falei, gente, todo tempo eu tenho que pregar o evangelho. Cheguei lá, cheguei na senhora, olhei a acompanhante dela, era a tia de uma funcionária minha. Ela falou assim, ela está passando muito mal, ela não está passando bem, faz vários dias. Ela fez um almoço com a família, para ser despedida da família. Eu falei, não, gente, que é isso, né? O Espírito Santo falou para mim, prega, fala. Gente, nunca falei plano de salvação tão rápido na minha vida. Falei, olha, a senhora crê em Jesus? Creio. A senhora sabe que a senhora é pecadora? Sim. A senhora quer se arrepender dos seus pecados? Sim. Vamos orar? Orei com ela, para entregar a vida para Jesus. Independente, não sei se a senhora vai estar aqui ou não, não falei para ela, você vai morrer, né? Mas ela já estava falando que ela estava chegando a hora dela. Gente, isso era um domingo à noite. Domingo de manhã, meu marido foi para o serviço e falou assim, Ju, conversa com a Vilane, que é minha funcionária, minha amiga também. Falou, conversa com a Vilane, porque a avó dela está muito ruim. Eu falei, Rodrigo, você não sabe. Porque eu cheguei muito tarde em casa, eu preguei o evangelho para a avó. Gente, isso era segunda-feira, terça-feira. A mulher falou. Eu fiquei chocada. Falei, Senhor, o Senhor foi capaz de fazer aquele menino passar mal, porque no hospital público a gente tem convênio, não vai naquele hospital, o menino não tinha convênio, então teve que ir no hospital público. Naquele dia, naquela hora, com aquela mulher ali, o Senhor falou, prega o evangelho, fala da palavra. Falei da palavra, eu não sei se foi verdadeiro, se foi de coração. A minha parte eu fiz, a nossa parte como cristã nós devemos fazer. Já pensou de eu chegar terça-feira e ela falar assim, Ju, minha avó faleceu, e eu vou falar, eu tive a oportunidade de não fazer. Queridos amigos, o tempo está próximo. Jesus está para voltar. E se ele não voltar para todo mundo, um dia ele pode chamar a sua vizinha, a sua amiga. Se ela partir, você está em paz que você compartilhou o evangelho verdadeiro com ela? Que você falou da palavra de Deus para ela? Queridos, Deus nos chamou para compartilhar o evangelho. O último exemplo que eu quero dar foi o que aconteceu dia 18 de dezembro. No hospital também. Tem uma amiga minha que falou, Ju, Deus falando para você que você tem que fazer capelania hospitalar. Eu falei, não quero. Eu tenho humor do hospital. Um amigo nosso caiu, num telhado de 5 metros de altura. Meu marido não estava na cidade e a irmã da nossa igreja me ligou. Ju, estou aqui no hospital, meu marido está muito mal. Gente, meu marido vai se tornar pastor, então consequentemente eu estou quase sendo esposa do pastor. Vou falar, não vou no hospital porque eu passo mal. Não, falei, tá bom. Eu estava numa quadra do hospital, eu fui lá. Perguntei para a assistente, conversei sobre o estado do meu amigo, mas não me ofereci para entrar lá dentro, não. A mocinha da recepção falou assim, você quer uma pulseirinha para entrar lá dentro? Ai, Jesus do céu. Eu falei, tá bom, eu quero. Gente, chega lá, meu amigo com a cabeça sangrando, foi terrível. Para mim, não sei quem é enfermeira, tem alguma coisa, para vocês é normal, mas para mim não é normal. Cheguei lá, ele já é convertido, tudo, né? Falei de Deus para ele, você tem que, se der alguma coisa errada, amigo, você está preparado? Porque ele é bem engraçado, você está começando, estou preparado. Deus sabe, estou em paz e tal, tudo bem. A esposa dele olhou bem para mim e falou assim, Ju, o que será que você veio fazer aqui? Eu falei, eu venho falar com o Maurício, com o seu esposo. Na minha cabeça é isso. Eu vou conversar com ele, tipo, eu sou boa de conversar, ajudei para fazer a transferência dele, todas as coisas lá, tudo. Volto para a sala. Essa minha amiga diz assim, Ju, você viu quem está aí? Ai, já falei, Deus.
Não, de novo não. Eu falei, quem está aí? Ela falou, a Giane, uma pessoa que está frequentando o nosso pequeno grupo. Na minha casa, a gente tem pequeno grupo. Chama as pessoas para ler a Bíblia, independente de religião, né? Estudar a palavra. E eu fui conversar com ela. Falei, Giane, o que você está fazendo aqui? Ah, minha mãe, ela está muito ruim. Com dificuldade de respirar, gente. O leito que ela estava do lado da onde eu tinha pregado com a mulher. Eu olhei, Deus, tá bom, já entendi. A minha amiga foi conversar com o médico, foi conversar com a mulher. Falei de Deus para a mulher. Sabia que a minha amiga tinha um problema com a mãe. Elas precisavam se perdoar. Chamei a minha amiga, falei, gente, chegou a hora de vocês pedir perdão, de vocês conversarem. Não vai para a mulher que está morrendo, porque ela estava no hospital. Quantas pessoas estão no hospital e está tudo bem? Elas pediram perdão, elas conversaram, dei um abraço nelas, meu amigo foi transferido, chegou a hora de ir embora para casa. Isso dia 18. Depois minha amiga, depois de alguns dias, mandou uma mensagem para mim. Ju, eu chamei ela, ela falou assim, Ju, não sabia nem o que fazer. Deixa eu falar para você. Dia 23, minha mãe faleceu. Desculpa, gente, falar assim, né? Mas eu quero falar assim para vocês, né? Por que eu estou dando esse exemplo que é real? O exemplo é de pregar a palavra, mas o exemplo é de perdoar. Imagine se a mãe dela tivesse partido e ela não tivesse liberado o perdão. A mãe dela estava lá, ela estava. Deus me mandou lá para fazer uma reconciliação de mãe e filha. Falando para você, não deixa para amanhã. Se tem alguém que você ainda não perdoou, não interessa se a culpa é da pessoa. A minha sofreu muito. Vou falar para você, não interessa se a culpa é dela. Você não é o juiz. Libera perdão que vai fazer bem para você. Você pode falar assim, mas essa pessoa não merece. Mas você merece a paz. Libera perdão. Não deixa para amanhã. Se ela está ali na sua mesa, está te incomodando, manda uma mensagem. Fala assim, eu encontro essa pessoa. Se não quer encontrar, manda uma mensagem. Manda um zap. Fala, olha, eu falo uma coisa para você, eu dou uma mensagem hoje. Eu preciso liberar perdão para você. Eu preciso te perdoar. Quero pedir perdão. Às vezes a gente pagou também. Peça perdão. Se a outra pessoa não perdoar, você fez a sua parte. Precisamos disso. Deixa essa mensagem para vocês. Nós precisamos pensar, precisamos conhecer a Deus, voltando, conhecer a Deus, ler a Bíblia todos os dias, crer, meditar na palavra para crescer na fé, temer, colocar em prática o temor do Senhor e obedecer e compartilhar o amor de Deus. Se você não guarda tudo que eu falei para você, guarde o que você precisa compartilhar do amor de Deus com as pessoas. Independente da sua religião, chama ela para estudar a Bíblia, comente pelo Evangelho de João, lê um capítulo por semana, nem por dia, mas leia. Fala da palavra de Deus. Gente, os campos estão prontos para a colheita, mas muitas vezes os trabalhadores estão de braços cruzados. Seja você uma trabalhadora, seja uma pessoa que você compartilhe a palavra de Deus, que fale do amor de Deus, fala assim, eu não sei muito, mas o que eu sei eu vou compartilhar. Eu vou te ensinar o que eu estou aprendendo. Porque, gente, a gente aprende junto. Quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo. E várias pessoas que eu caminhei junto por um tempo, outras que eu ainda caminho junto. E tem sido tão bom. Porque essas minhas amigas fazem perguntas para mim que eu nunca pensei. Eu falo, nossa, eu não sei responder agora, mas posso procurar na palavra o que a palavra diz sobre isso? Não tenha medo de não saber responder. Ninguém sabe tudo. Eu sou amiga bíblica, mas eu não sei tudo. Estou tentando escrever um comentário de todo o Novo Testamento, mas eu não sei tudo. E tudo bem. Só começa. Chama alguém para estudar com você, leia a palavra. Chama a sua família para estudar com você. Gente, sua vida vai ser transformada. Porque não é o poder nosso, é o poder da palavra de Deus. Deus é bom. Guarda isso no seu coração. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, obrigada por essa tarde. Obrigada pelo privilégio que tivemos, ó Pai, de ouvir a Tua palavra. Obrigada pelo que o Senhor ministrou em cada coração. Satanás não veio a roubar a semente da palavra que foi compartilhada, Senhor. Ao contrário, que essa palavra possa dar frutos para a Tua glória, Senhor. Que não seja nenhum inimigo como as aves,
nem as tribulações como espinhos ou pedras que façam as pessoas esquecer da tua palavra. Ao contrário, Senhor, que todas as palavras tenham que cair em solo fértil, Senhor, que possa produzir frutos para a tua glória. Que essa palavra que foi pregada aqui nessa tarde possa ser compartilhada com outras pessoas para glorificar o teu nome, para ajudar a levar salvação, para levar para perdão, para levar reconciliação, para levar a alegria verdadeira, a paz que excede todo entendimento, que tem aquele que entrega realmente a vida ao Senhor. Que possamos conhecer-te, Senhor, que possamos crer no Senhor, possamos temer, mas que acima de tudo nós possamos te obedecer, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Cuida de cada uma de modo especial, individual. Cuida dos seus corações, ó Pai. Ajuda elas a limparem o que está sujo. Ajuda elas a consertar o que está bagunçado, para que elas possam louvar o Senhor. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu pedi 3 minutos e gastei 15, né? Irmãs, me perdoem, tá? Muito obrigada. Gente, uma salva de palmas.